Olá, tudo bem? Bom domingo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar a lição. Muito legal a lição, o mito da incompletude. Temas importantes que a gente vai estudar essa semana sobre um presente, que é a possibilidade de você poder ser feliz e ser solteiro e ainda assim fazer a vontade de Deus sendo solteiro. E a possibilidade de você também poder se relacionar, se casar e também fazer a vontade de Deus com o seu marido, com a sua esposa, no seu relacionamento. Deus, isso é importante. Deus vai te usar de uma forma ou de outra. Basta você se colocar à disposição para ser usado, tá bom? Mas eu acho muito importante porque a gente é cercado por uma ideia. Isso acontece muito, principalmente na igreja, reunião de família, que se você está sozinho, você eventualmente é cobrado do porquê você está sozinho, se você não tem nenhum namorado, nenhum paquera, e se você não tem, as pessoas querem te juntar com alguém. Começa a pensar assim, não, porque eu tenho um amigo do primo do meu cunhado, não, porque eu tenho aquela pessoa, e todo mundo começa a fazer um match, sabe? Pra tentar te apresentar, pra te dar número. Gente, já fizeram isso comigo. Eu tenho 30, vou fazer 34 anos mês que vem, e fiquei boa parte da minha vida solteira. E fui muito feliz. E eu lutava com essa ideia de que eu era solteira, mas as pessoas cobravam de mim. E eu pensava assim, mas gente, eu tô feliz. Será que eu só posso continuar sendo feliz se eu casar? E eu, não. E não, eu tava bem, eu viajava, eu conheci muitos lugares do mundo, fiz muita coisa bacana. Só que chegou um momento em que aquela fase que eu estava vivendo de ser feliz, solteira, eu comecei a sentir necessidade de estar no relacionamento com uma pessoa. Eu orei, abri meu coração a Deus e Deus me apresentou meu namorado. Essa é a minha história. Pode ser que a sua história seja diferente, pode ser que desde sempre você esteve num relacionamento, pode ser que você já esteve num relacionamento, mas hoje você vê que você quer ser solteiro e não tem problema nenhum. Deus, ele pode te usar de qualquer jeito. Pelo que eu vi hoje, pelas leituras sugeridas aqui, a lição meio que estava focando na questão de ser solteiro, especialmente pelo capítulo de 1 Coríntios 7, que veio a sugestão de ler, tá bom? Eu quero comentar 2 pontos com vocês. O primeiro ponto é um dos pontos é a questão do capítulo que eu quero comentar, e o outro é a questão do texto de Testemunhos Seletos, volume 1, em que o título do capítulo é Casamentos Errados, tá bom? E o capítulo, ele é maravilhoso. Ele aborda muitos dos pontos que eu comentei ontem também, que Ellen White, né, mais conhecida como Dona Branca, ela cita também naquela carta aos jovens namorados, né, que eu falei para vocês que seria legal ler. E ela repete aqui também, mas tem uma coisa que eu achei interessante, porque eu já ouvi histórias parecidas. E aí você pensa assim, não, peraí, ela escreveu isso aqui no século XIX, e aí muita gente pode dizer assim, não, peraí, as coisas mudaram, né? Isso não vale mais. Gente, isso é mais atual do que nunca. Olha essa citação. Ela fala assim: a princípio, talvez o incrédulo não manifeste oposição. Ou seja, se você resolver estar num relacionamento com alguém que ela chama de incrédulo e que é aquela pessoa que não tem as mesmas convicções, especialmente os mesmos princípios religiosos que você pode falar assim, não, mas ele é de boa, ele vai comigo na igreja, sabe? Ele é tão legal, ele faz oração comigo, ele me respeita. Mas olha só o que ele fala, o que ela fala. A princípio, pode ser que ele não apresente oposição. Quando, porém, é apresentada à sua atenção o assunto da verdade bíblica, para que o considere, ergue-se imediatamente o sentimento. Você casou comigo, sabendo que eu era o que eu sou. Eu não quero ser incomodado. Gente, como eu já ouvi história disso aqui, pessoa se relaciona com alguém que não é da mesma convicção e é natural que você sinta vontade de estar acompanhada nos eventos da igreja em que você está, que esteja ali o seu marido ou seu namorado junto com você sentado na igreja, participando da escola sabatina, participando das mesmas coisas que você quer ir. E às vezes a pessoa ela não vai porque ela não acredita nas mesmas coisas que você. E aí você pode ficar frustrado. E numa tentativa de tentar convencer a pessoa fala, não, peraí um pouquinho.
Você me conhecia quando a gente começou a se relacionar, então me deixa em paz. Você faz as suas coisas, eu faço as minhas. Eu, Maura, não conseguiria estar num relacionamento assim. Mas isso é uma coisa que é importante para ponderarmos, para refletirmos quando a gente vai escolher as pessoas que a gente vai se relacionar. Outra coisa que eu quero comentar são 2 pontos do 1 Coríntios capítulo 7. O primeiro ponto é que Paulo ele vem falando várias perguntas, várias questões a respeito do casamento, né? O primeiro que eu quero comentar com vocês é que Paulo ele fala em diversos momentos aqui que, na opinião dele, e como ele diz aqui, a opinião dele, ele diz aqui no verso 40, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus, ou seja, a opinião dele era inspirada por Deus. Então, segundo a opinião dele, era melhor que as pessoas ficassem solteiras. Por exemplo, se você está bem solteiro, fica assim. Agora, se você tem os seus desejos, tem vontade de estar no relacionamento, de estar com outra pessoa, então é melhor que você se case do que você fique solteiro passando vontade. Se você é viúvo, por exemplo, perdeu o seu cônjuge, né, o seu esposo, sua esposa, seria legal que você ficasse assim. Agora, se você tem vontade de se casar, se case, mas com alguém que tenha as mesmas convicções que você. Isso tá no verso 39 e 40, tá bom? E aí ele vem aqui e ele fala sobre vários pontos, e eu acho muito legal você poder ler. O último ponto desse capítulo 7 que eu quero apresentar é que, quando Paulo lhe dá os conselhos, ele fala para o homem e ele fala para a mulher, tá bom? É para os dois. E eu vou dar aqui um exemplo. Aqui no capítulo 7, né, 1 Coríntios 7, verso 4, ele fala o seguinte: a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Aí você para assim, não, peraí, que negócio machista é esse aí? Como assim, né? O marido tem poder sobre o corpo da esposa. Peraí, gente, vamos ler o restante. Ele continua. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher, tá? E ele continua falando aqui, mas qual que é o conceito? O conceito é que quando o homem e a mulher se casam, a Bíblia diz que eles formam uma só carne. Eles são um só. Então, seja o marido ou a esposa, eles não devem pensar mais em si mesmos apenas, mas devem pensar, considerar também o outro, porque eles estão em uma união, como se eles fossem uma simbiose, assim, sabe? Simbiose em biologia. Tem 2 organismos que vivem juntos porque um precisa do outro, o tipo de relação ecológica que eles vivem. Aqui é a mesma coisa. Então, quando você se casa, você tá junto com o outro. Vocês tem que considerar a forma com que o outro vai se sentir, a forma com que o outro, o que o outro pensa, né? Isso é fazer parte de um relacionamento. Então é isso que ele quer dizer. E aí ele vem falando aqui sobre solteiros, viúvos, né? Enfim. Ele também fala sobre essa questão do marido incrédulo, da esposa incrédula. Gente, capítulo maravilhoso, estudo maravilhoso. A minha recomendação: tira um tempinho do seu dia para ler isso, tira um tempinho. Lembra que eu falei do aplicativo de Ellen White que está disponível na Apple Store e na Play Store? É de graça esses livros. Pega lá Testemunhos Seletos, volume 1, baixa o livro no aplicativo e leia o capítulo 104, que é Casamento Errado, se eu não me engano o título. É muito importante para agregar e para você ver que Deus quer que você seja feliz. Ele quer que você seja feliz, estando solteiro ou estando casado. Porque se você é solteiro, você vai ter muitas oportunidades para fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Assim como, se você estiver casado, você também vai ter muitas oportunidades de fazer coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então não importa o seu estado civil, não importa. O que importa é que você esteja feliz, satisfeito consigo mesmo e fazendo as coisas de acordo com o que Deus quer, com o que Deus planejou para você. Tá bom? E vai ser muito legal poder falar mais sobre isso durante essa semana e a gente poder trocar as nossas experiências. Pessoal, é isso. Passei aqui do meu tempo. Bastante. Mas a gente se encontra amanhã na segunda-feira. Tá bom? Até a próxima.